Olá, alunos do curso técnico de Eletroeletrônica, bem-vindos a mais uma aula de Eletrônica Analógica 2. Hoje, dando continuidade à unidade 2, vamos falar de circuito com polarização fixa. Esse vai ser o nosso primeiro circuito de polarização. Bom, no circuito de polarização fixa, ele é a configuração mais simples que nós temos. Então, você tem somente um resistor de base, um resistor para polarizar a base e um resistor de coletor para determinar a tensão VCE. Então, aí na esquerda nós temos o circuito completo, de polarização fixa, onde nós temos um sinal de entrada conectado com um capacitor C1, sinal de saída com o capacitor C2. Esses dois capacitores, no circuito de polarização, ou seja, na análise da polarização, CC, eles funcionam como um circuito aberto, já que a impedância do capacitor é 1 sobre J⍵C. Então, se a frequência for zero, a impedância é infinita, então funciona como um circuito aberto. Então, que é a análise CC, então está no circuito à direita, ou seja, é a representação CC do circuito de polarização fixa. Então você tem somente uma tensão VCC, uma tensão aplicada, polarizando a base através de um resistor RB e a mesma tensão VCC através de um resistor RC, aplicando uma tensão ali no VCE. Então, essa análise de polarização, a gente vai fazer ela através do transistor NPN, que ele é o mais simples, mas basta inverter o sentido das correntes e o valor de tensão, e os sentidos, as polaridades das tensões, para que a gente possa aplicar a mesma análise no PNP. Então, no PNP, bastaria que a corrente de base estivesse saindo, subindo, a corrente de coletor também estivesse subindo e o VCC fosse menos VCC. Então, daria para analisar do mesmo jeito. Bom, como que a gente começa analisando? A gente começa pela junção base-emissor. Já que a corrente de coletor depende da corrente de base, através do beta, então nós temos que primeiro analisar a corrente de base. Então, na polarização fixa, a gente tem uma fonte VCC e uma tensão VBE fixa. A tensão VBE é uma tensão como se fosse a queda de tensão do diodo. Já que é só uma junção ali PN, você tem uma queda de tensão de aproximadamente 0,7, um pouco menor, costuma ser 0,6, 0,62. E essa tensão VBE e a tensão VCC são fixas, logo a corrente de base vai ser fixa, dependendo somente do valor da resistência RB. Então, nós temos aí a malha mais VCC menos IBRB menos VBE igual a zero, fechando a lei de Kirchhoff. Então, nós temos, a gente determina a corrente de base como sendo VCC menos VBE dividido por RB. Então, sabendo a corrente de base, a gente já pode ir para a malha da base, da junção base-coletor. Da junção não, da malha do coletor emissor. Na malha coletor emissor, a gente tem ali uma fonte de tensão VCC alimentando e um resistor RC em série e a tensão VCE. Essa tensão VCE é o que nós queremos saber. Ela não é uma tensão fixa. Vai ser fixa na polarização, mas é uma tensão que pode variar dependendo do valor da corrente que você está aplicando. Na malha coletor emissor, a corrente C ela é determinada pela relação com a corrente B. Ou seja, IC é igual a beta e D. Não é o circuito da malha que vai determinar o valor da corrente. Ou seja, não é o valor da tensão nem o valor do resistor RC que vai determinar a corrente C. A corrente C é determinada somente pela corrente B, através do beta. É claro que isso considerando que o circuito está operando na região ativa. Então, depois que você faz a sua análise do circuito, você tem que conferir se está batendo a operação na região ativa. Então, a princípio, a gente está na região ativa, então a gente está analisando a polarização fixa, então a corrente de coletor depende somente da corrente de base, através da relação do beta. Então, sabendo a corrente de coletor, a gente pode calcular agora o VCE. Então, a malha, seguindo a lei de Kirchhoff das tensões, a gente tem VCE mais ICRC menos VCC igual a zero, resultando em VCE igual a VCC menos ICRC. Então, é claro que, através dessa equação, a gente vê se, por exemplo, o IC vezes RC for maior do que VCC, resultaria num VCE negativo, o que é impossível. O VCE tem que ter um valor positivo. Então, essa é uma verificação. Se você calculou o IB, primeiro, uma corrente de base, aí resulta numa corrente de coletor. E dependendo do valor do RC e do VCC, o VCE deu negativo, quer dizer que o circuito não está funcionando na região ativa. Então você tem que partir para outro caso, que no caso seria a saturação, que a corrente passou do valor possível, então vai ser limitada, aí a corrente vai ser a corrente de saturação nesse caso. Mas na polarização a gente projeta desse jeito, considerando que está na região ativa. Bom, e a saturação do transistor? Eu estava falando,
A saturação é atingida quando a corrente de coletor do transistor atinge seu valor máximo para um projeto específico, não é o valor máximo do transistor. A corrente de saturação é a corrente limitada que depende da tensão VCC e do resistor RC. Não é a corrente máxima do transistor. É claro que se você quer operar o seu transistor na saturação, você tem que garantir que essa corrente de saturação não seja maior do que a corrente máxima que o transistor suporte. Então, aí nós temos aí o gráfico, né, da região de saturação no real e no aproximado. No real, o ponto Q ali que está aparecendo, a gente tem a corrente de saturação, seria o máximo que o circuito pode passar, e resultando numa tensão VCE-SAT, ou seja, a tensão entre o coletor e o emissor atinge o valor de saturação, que seria o valor mínimo. Costuma ser, por exemplo, 0,2 volts. Na prática, no caso, assim, nos projetos, né, a gente aproxima por zero. Então, esse gráfico aí que está no meio, ele é o gráfico aproximado dessa região de saturação. Então, onde a curva está sempre no eixo ali em zero de VCE e a corrente de saturação no ponto Q. Então, o que a gente faz para analisar um transistor na saturação? A gente quer projetar na saturação, saber a corrente de saturação. A gente considera que existe um curto-circuito entre o coletor e o emissor e calcula a corrente de saturação. Então, como que fica? Aí a gente tem um circuito, né, da polarização fixa na direita, onde a gente faz um curto-circuito entre coletor e emissor e calcula a corrente de saturação IC/SAT. Como a gente só tem um resistor RC, então IC/SAT vai ser VCC dividido por RC. Saber o valor da corrente de saturação em um determinado projeto é importante, mesmo você trabalhando na região ativa, mesmo que você não trabalhe na região de saturação, é importante você saber essa corrente de saturação, pois ela que vai determinar o tanto que você pode amplificar um sinal, por exemplo, na entrada. Então, você tem que saber a corrente de saturação para você saber seu limite, a excursão do sinal que você pode aplicar. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com uma corrente C de com uma corrente C de 10 mA, mas a sua corrente de saturação é 11 mA. Então, você sabe que isso não vai poder variar muito essa polarização, né? Então, é importante você ter esse parâmetro da corrente de saturação. Além disso, aí na próxima aula a gente vai continuar estudando o circuito com polarização fixa e a gente vai ver uma outra importância dessa corrente de saturação. Obrigado pela atenção e bons estudos.